Você pode estar rodeado de pessoas, em uma sala cheia, com conversas acontecendo ao seu redor, e ainda assim sentir um silêncio estranho dentro de você. Um tipo de vazio difícil de explicar. Como se ninguém realmente te enxergasse. Como se você estivesse ali, mas não estivesse. Agora pensa no oposto. Você sozinho. Sem ninguém por perto. Sem mensagens chegando. Sem distrações. E mesmo assim, em paz. Leve. Tranquilo. Inteiro. Isso parece contraditório. Mas não é. Na verdade, isso revela uma das diferenças mais importantes e ignoradas da vida moderna. A diferença entre solidão e solitude. E entender isso não é só interessante. É necessário. Porque essa diferença pode definir sua saúde mental, sua qualidade de vida e até o tipo de pessoa que você se torna. Vivemos em um mundo barulhento. Não só de sons, mas de estímulos. Informações o tempo todo. Notificações, opiniões, comparações. Você acorda e o mundo já está falando com você. Antes mesmo de você falar com você mesmo. E isso cria um problema silencioso. Porque quanto mais você se conecta com tudo, menos você se conecta consigo. E aí algo começa a acontecer. Devagar, quase imperceptível. Você começa a se perder. E quando você se perde de você mesmo, nenhuma quantidade de pessoas resolve isso. Você pode ter amigos, relacionamentos, seguidores, conversas todos os dias, mas ainda assim, sentir que falta alguma coisa. E esse algo que falta é conexão real. Não com os outros primeiro, mas com você. É aqui que a solidão começa. E não da forma que te ensinaram. Solidão não é simplesmente estar sozinho. Se fosse, qualquer pessoa que mora sozinha seria automaticamente infeliz. E a gente sabe que não é assim. Existem pessoas sozinhas que vivem bem, e existem pessoas cercadas que estão quebradas por dentro. Solidão é outra coisa. Solidão é quando existe um espaço entre você e o mundo que não é preenchido. É quando você sente que não pertence, não é compreendido, não é visto de verdade. É quando suas relações parecem superficiais ou insuficientes, mesmo que existam. É uma sensação subjetiva, interna, e muitas vezes silenciosa. E o mais perigoso da solidão é que ela se alimenta dela mesma. Quanto mais você se sente desconectado, mais você se afasta. E quanto mais se afasta, mais desconectado se sente. Um ciclo, que se não for percebido, vai se aprofundando. Com o tempo, isso começa a impactar sua mente. Você passa a duvidar de si mesmo, questiona seu valor, sente insegurança, ansiedade, às vezes até um tipo de vazio constante, que você não sabe explicar de onde vem. Você tenta preencher isso, com distração, com pessoas, com coisas. Mas nada parece resolver de verdade, porque o problema não está fora. Mas agora vem a parte importante, porque existe um outro caminho. Um caminho que parece parecido, mas é completamente diferente. A solitude. Solitude é estar sozinho, sem se sentir sozinho. É quando o silêncio não incomoda, quando a ausência de estímulo não gera ansiedade, quando você não precisa fugir de si mesmo. A solitude não é isolamento, é presença. Presença com você mesmo. É quando você consegue parar e simplesmente existir, sem precisar preencher cada segundo com algo. E isso é mais raro do que parece, porque a maioria das pessoas não sabe lidar com o próprio silêncio. Quando não tem nada acontecendo fora,
começa a acontecer dentro. Pensamentos, memórias, inseguranças. E aí vem o impulso, fugir. Mas fugir de si mesmo tem um custo. Porque quanto mais você evita esse encontro interno, menos você se entende. E quanto menos você se entende, mais confusa sua vida fica. É por isso que a solitude, quando bem utilizada, se torna uma ferramenta poderosa. Ela te dá algo que o mundo não consegue dar: clareza. Quando você está sozinho, sem distrações, sua mente começa a organizar o que está bagunçado. Você começa a perceber padrões, entender emoções, refletir sobre decisões. É como se pela primeira vez você tivesse espaço para pensar de verdade. Sabe que daquela? E não só pensar, sentir, processar, integrar. A solitude também reduz o estresse, porque você sai do modo de reação constante. Você não está respondendo mensagens, não está se comparando, não está tentando acompanhar tudo. Você está apenas sendo. E isso gera algo que muitas pessoas nunca experimentam de verdade: liberdade interna. Agora, mas aqui está o ponto crítico, porque a mesma coisa que pode te fortalecer, pode te enfraquecer. Tudo depende de como você usa. Se você escolhe estar sozinho, isso te constrói. Mas se você se isola por dor, isso te destrói. Existe uma linha muito fina entre solitude e solidão. E essa linha não está no ambiente, está na experiência. Você pode estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas em um dia sentir paz e no outro sentir vazio. Então a pergunta certa não é: eu estou sozinho. A pergunta é: eu estou bem comigo mesmo? Se a resposta for sim, isso é solitude. Se for não, isso é solidão. E reconhecer isso é essencial, porque muita gente tenta tratar solidão como se fosse falta de companhia. Mas muitas vezes é falta de conexão interna. E isso muda tudo, porque significa que a solução não é só buscar pessoas. É também aprender a se encontrar. Então, como fazer isso na prática? Primeiro, comece pequeno. Você não precisa mudar sua vida inteira. Comece com poucos minutos por dia. Sem celular. Sem distração. Só você. No começo pode parecer estranho, até desconfortável, mas isso é esperado. Você está criando um espaço que não existia. Segundo, tenha intenção. Não é apenas ficar sozinho. É usar esse tempo de forma consciente, para pensar, refletir, respirar. Pode ser uma caminhada. Pode ser sentar em silêncio. Pode ser escrever. Não importa tanto a atividade. O que importa é a qualidade da presença. Terceiro, fortaleça suas conexões. Solitude não substitui relacionamento. Ela complementa. Você precisa de pessoas, mas não de qualquer forma. Não de relações superficiais. Você precisa de profundidade, de troca real, de conexão verdadeira. Porque no final, a quantidade nunca compensa a falta de qualidade. E por último, observe seus sinais. Se você começa a evitar pessoas constantemente, se perde o interesse em se conectar, se sente um vazio persistente, isso precisa de atenção. Porque aí já não é solitude, é solidão. E ignorar isso não resolve, só aprofunda. A verdade é que todos nós vamos experimentar solidão em algum momento. Isso faz parte da condição humana. Mas também temos a capacidade de transformar isso. De usar esses momentos como oportunidade. Não de fuga, mas de crescimento. Porque existe algo que poucas pessoas percebem. Quem não consegue ficar sozinho, acaba dependendo demais dos outros. E quem depende demais, acaba se perdendo. Mas quem aprende a ficar sozinho,
descobre algo diferente. Descobre que não precisa fugir de si mesmo. Descobre que consegue se sustentar emocionalmente. Descobre que pode estar em paz, mesmo quando o mundo não está. Isso é liberdade. Talvez a solidão não seja apenas um problema. Talvez ela seja um sinal, um convite. Um convite para olhar para dentro, para ajustar o que está desalinhado, para reconstruir a conexão mais importante de todas. A conexão com você mesmo. E talvez a solitude seja o caminho. Se você aprender a usar o tempo sozinho da forma certa, ele deixa de ser vazio e passa a ser construção. Porque no final, não é sobre estar sozinho ou acompanhado. É sobre estar inteiro. Se essa reflexão fez sentido para você, lembre-se, você não precisa ter tudo resolvido, mas precisa começar a se ouvir. Porque quem aprende a estar comigo mesmo, nunca mais se sente completamente perdido. E isso muda tudo.